Virando Amigo orgulhosamente apresenta Mecânica Geral Estática, momento de uma força em 2D. Bem, momento de uma força. O momento é a tendência de mover um corpo na direção de sua aplicação. A força pode girar em relação a um eixo. Ok, essa tendência de giro é chamado de momento ou torque. Momento é força vezes distância em relação ao ponto fixo. Momento é newtons vezes metro. Força e distância têm que ser perpendiculares. Muito bem. Encontre o momento das forças F1 200 newtons e F2 300 newtons em relação ao ponto O da figura. O ponto O é o ponto fixo. Então nós vamos ver a tendência de giro que essas forças fazem em função do ponto O. Ok. Como eles têm que ser perpendiculares, momento e força, vamos decompor as medidas e posteriormente decompor a força para ir calcular o momento. Eu tenho duas medidas, uma de 3 metros com inclinação de 60 graus e outra de 2 metros com inclinação de 30 graus. Observe, eu estou olhando apenas as medidas, estou desconsiderando as forças. Muito bem. Então, decompondo as medidas. Olha só, 3 metros com um ângulo de 60 graus. Aí eu vou achar o Y e o X. O Y é o cateto oposto, o X o cateto adjacente. O X adjacente deu 1,5 metros e o Y, cateto oposto, deu 2,598, arredondei para 2,6 metros. Calculando o momento, a segunda distância, decompondo a segunda distância, agora o ângulo é de 30 graus com horizontal. Certo? 30 graus com horizontal. Então, o dx continua sendo cateto adjacente e o dy cateto oposto. O dx deu 1,74, que eu arredondei para 1,8, e o dy deu 1. Então, as medidas que eu tenho agora, já decomposta em eixo x e y. No y, o primeiro desenho, eu subi 2,6, depois subi mais 1 metro, então fui para 3,6. No ponto A, as posições, no eixo y, as posições A e B já foram definidas. No x, eu andei 1,5 metros, depois andei mais 1,8, então fui parar no 3,3. Então as posições já foram definidas nos eixos x e y. Agora eu tenho que decompor as forças. Muito bom. A primeira força, ela não tem um ângulo, mas ela tem um outro triângulozinho de medida aqui, 4 e 3. Então essa aqui é a força que eu tenho que decompor agora. Certo? Então, pegando esse 4 e 3 aí de medidas, que não tem nada a ver com a força, eu consigo achar a hipotenusa disso aqui. Não é? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Achando a hipotenusa que deu 5, eu vou ter dois triângulos semelhantes. Então, não vou fazer seno e cosseno dessa vez. Dessa vez eu vou fazer semelhança de triângulo. Ok? Então ficou assim. Se eu pegar a hipotenusa e dividir por esse lado aqui, tem que dar o mesmo valor da hipotenusa dividido por esse mesmo lado do outro triângulo, já que são triângulos semelhantes. Então o FY deu 160 e o FX, peguei a hipotenusa e dividi pelo x, então vou pegar a hipotenusa aqui e dividir pelo x. O x deu 120. Muito bom. Então já achei a força. Agora eu preciso decompor a força 2. A força 2, observe,
ela está inclinada de 30 graus em relação a esse eixo. Como esse eixo já está inclinado de 30 graus em relação à horizontal, a força 2 tem uma inclinação de 60 graus. Observe. 30 e 30, 60 graus. O F2Y vai ser meu cateto oposto. O F2X o cateto adjacente. F2X adjacente deu 150. F2Y cateto oposto deu 259,80. Arredondei para 260. Então observe, agora minhas forças estão assim. Não é? Eu tenho essas forças e tenho estas medidas. Não é? Vou associar as duas então. Veja só. Nesse ponto A aqui, ó, foi aplicada uma força de 160 para baixo e 120 para cá. Ó. Já no ponto B, foi aplicada uma força de 260 para baixo e 150 para a esquerda. Então o que eu vou fazer? Se para calcular o momento a força tem que ser perpendicular à distância, eu vou projetar essa força de 150 aqui no ponto 3,6, que é aqui que ela é perpendicular. Eu vou projetar a força de 120 aqui no 2,6, a de 60 no 1,5 e a 260 em 3,3. Então ficou assim. Falta só ver os sinais agora. Então como que a gente aprendeu? Qual que é a nossa convenção? Se fizer girar no sentido anti-horário, é positivo. No sentido horário, é negativo. Então, vamos ver. O momento total vai ser o momento da força 1x mais 1y mais 2x mais 2y. Lógico que não atribuiu sinais ainda. A força 1x vai ser 120, a força x, que é aplicada no eixo y. Ela faz girar como? Eu estou preso no ponto zero. Se eu faço uma força para cá, vou girar no sentido horário. Então esse momento aqui vai ser negativo. Vai ser 120 vezes 2,6, só que vai ser menos. O F1Y é essa força aqui, 160. Ela vai ser aplicada a 1,5 do eixo X. Também, ó, segurando aqui no ponto zero e aplicando a força, vai tender ou vai girar no sentido horário. Então vai ser menos 160 vezes 1,5. F2x é o 150. Ela vai ser aplicada no 3,6, a distância de 3,6. E ela vai ser positiva. Se eu segurar o ponto fixo e aplicar a força F2x, a tendência é girar no sentido anti-horário. Então vai ser mais 150 vezes 3,6. F2y atua no eixo x, a uma distância de 3,3. Então, prendendo aqui, ó, fazendo a força de 260, a tendência de giro é no sentido horário. Então, vai ser menos 260 vezes a distância, 3,3. Não é? Revendo, então. Olha só. A força 1x, ela é negativa. Porque é 120 aplicada, preso aqui, faz girar no sentido horário. Vezes a distância, ela tem que ser perpendicular à distância, que é 2,6. F1y também é negativa, está preso aqui, faz girar no sentido anti-horário. 160 vezes 1,5, veja, perpendicular. F2x é positivo, é o 150. Se eu estou preso aqui no ponto zero, eu aplico uma força de 150 aqui,
eu vou girar no sentido anti-horário, ficou positivo. E a distância é daqui até aqui, porque tem que ser 90 graus, 3,6. F2Y. 260 é a força, é aplicada no eixo X. A força Y é aplicada no eixo X, porque tem que fazer um ângulo de 90 graus. Então, preso aqui, então eu tenho um momento. O momento vai ser 870 newtons vezes metro. Ok? Virando Amigo é um oferecimento cultural do Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Espero que tenha gostado da aula. Muito obrigado. Valeu!